Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Ezequiel 37, 9. Nós vamos ler dois textos, tá? Diz assim a Bíblia: a seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 32. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 32. Diz assim: ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus, e com um profundo... Como é que se faz um profundo suspiro? E com um profundo suspiro, faz aí. Disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, a tua presença é o que nós mais queremos aqui nesta noite. É a tua presença. Nós precisamos tanto de ti, Senhor. Precisamos tanto da tua glória. Precisamos tanto ouvir a tua voz. A gente precisa carregar uma palavra. E eu te peço, ó Espírito, fala mesmo. Fala. Nossa alma é carente da tua voz. Queremos ter uma semana diferente. Queremos ter uma semana de renovo, uma semana de vida, uma semana de paz. E eu te peço, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Nós queremos que as mentiras do diabo sejam desfeitas. Queremos que os enganos do maligno sejam desfeitos pelo poder da tua palavra. Traga o céu para cá. Que os teus anjos estejam aqui, que a tua glória esteja aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Como é bom a brisa. Quando uma pessoa está passando mal, a tendência é todo mundo ficar em cima dela. E aí levanta-se alguém com sabedoria e diz: pessoal, vamos deixar essa pessoa respirar. Abre espaço. Vem alguém com uma folha de papel e logo começa abanando a pessoa. E aquela brisa, sei lá, porque a pressão caiu, porque uma tontura, aquela brisa faz a gente melhorar. Ou quando você está enjoado, aquela náusea terrível, e de repente o vento, a brisa, respira fundo, respira, enche os pulmões e solta. Isso normaliza os batimentos cardíacos. É comprovado que você pode regular a velocidade dos seus batimentos cardíacos se você souber controlar a sua respiração. Você consegue controlar a tua ansiedade se você consegue controlar a sua respiração.
A verdade é que há um poder no vento. O vento, biblicamente falando, ele está presente em toda a Sagrada Escritura. O vento. O primeiro texto que eu li a vocês, Ezequiel 37, Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel de um cemitério cheio de ossos que estavam há muito tempo sem vida, e por isso a Bíblia chama de ossos sequíssimos. Ezequiel começa a profetizar carne, tendões, músculos, e daqui a pouco daquele cemitério de ossos amontoados, há um exército de homens em pé, só que eles estão mortos, porque eles têm carne, eles têm órgãos, eles têm pele, eles têm olhos, mas eles não têm vida. E só o vento traz vida. Só. Você lembra como você foi feito? A Bíblia diz que Deus pegou o barro, colocou as mãos no barro, e Ele moldou cada compartimento do seu corpo, como um grande engenheiro. Mas o fato de ter moldado suas mãos, seus pés, sua orelha, seus olhos, todo o seu sistema circulatório, todo o seu sistema neurológico, ele tinha barro morto na mão. Ele tinha um boneco na mão. Mas aí a Bíblia diz que ele soprou o vento nas narinas do barro do homem. E aí Adão deu o primeiro suspiro. A vida tomou posse do homem. No vale de ossos secos que lemos aqui, de Ezequiel 37, tudo estava pronto. E aí Ezequiel olha para Deus na visão, e Deus diz: agora profetize o vento. E a Bíblia diz que quando o vento veio dos 4 ventos, e o que é dos 4 ventos? Não dá para saber que direção é, porque veio do norte, veio do leste, do oeste, do sul, e esse vento veio, e aqueles corpos na visão, que eram apenas corpos mortos, eles tornaram-se vivos. E eu pergunto para você, será que nesse domingo não seria um bom domingo para receber uma boa brisa na atmosfera pesada da sua vida? Será que esse culto não poderia ser uma boa abanada do céu à frente, dizendo: olha, sinta, respira fundo, porque como é gostoso ver uma rajada de vento no nosso rosto, como é gostoso, como é refrescante. A gente se senta ali na areia da praia, e muitas vezes a gente não precisa nem tomar banho de mar, só aquela brisa que vem do oceano já refresca, já nos anima, porque independentemente do que você está enfrentando, eu sei que tem alguns aqui que podem estar muito cansados, de verdade, extremamente cansados, e eu sei que muitos são movidos a vir à casa de Deus, porque realmente estão cansados, ofegantes, precisando de um alívio, e Deus me deu uma palavra hoje. Você vai voltar a respirar hoje, você vai ser renovado pelo poder do Espírito Santo, porque existe um poder no vento, existe um poder no vento, existe um poder que refresque nossa liderança, que refresque os pais desta igreja, as mães dessa igreja, os líderes dessa igreja, que refresque os empresários dessa igreja, porque assim como a falta de ar adoece, assim como a falta de ar mata, assim como uma pessoa que tem problemas de respiração, ela murcha, ela simplesmente vê a vida exaurindo, o vento produz vida, o vento dilata, o vento abre os pulmões, o vento expande, e eu sei que são dias turbulentos, eu sei que são dias incertos, o mundo vive um colapso, alguns dizem que vai ter uma 3ª guerra mundial às portas, é ataque nas escolas, é o Brasil vivendo uma crise financeira que a gente não sabe para onde isso vai, é o mercado perdendo vagas de emprego, a gente olha para a sociedade, cada dia que passa, menos amor, menos empatia, as pessoas com o coração duríssimo. Contudo, as palavras de Deus permanecem para sempre. Sim, existe muita falta de ar, sim, existe muita situação que aprisiona, mas a palavra de Deus é viva. E eu acho lindo o segundo texto que eu li a vocês. Jesus diz para um surdo mudo: Efatá. E Efatá significa exatamente esta palavra. Fala comigo: abra-se.
Jesus, na sua frente, tem um menino que vai até as margens do mar da Galileia. Ele é surdo, e a Bíblia não diz qual era o problema, mas ele tem um problema de fala. Não sabemos se ele era mudo, se ele era gago, enfim, mas ele tinha duas deficiências, duas. Certamente ele vivia num mundo muito diferente de um mundo natural, porque a sua comunicação era duplamente prejudicada. Não era só surdo, era mudo. E se a gente analisar, as pessoas têm pouca paciência com pessoas que lhes dão trabalho. As pessoas têm pouca paciência com pessoas que não lhes servem de alguma serventia. E eu tenho certeza que esse jovem aqui, de alguma forma, ele tinha uma vida marginalizada, porque hoje você tem estrutura. Nós temos aqui na igreja a nossa área de Libras, que cuida dos nossos irmãos que têm um problema de surdez. Está ali agora no culto, agora mesmo sendo transmitido. Nós temos toda uma empatia de receber. Hoje o governo oferece uma série de recursos. Nós estamos falando de uma época de 2000 anos atrás, onde as pessoas não tinham esse senso de civilidade, esse senso de ajuda, de empatia, de compreensão, de consciência. Então estou falando para você de um homem que tem surdez e é mudo, num ambiente terrível, sem dúvida, preconceitos, marginalização social. E Jesus dá uma aula enorme do poder que o vento tem diante das nossas necessidades, do poder de quando a presença de Jesus se aproxima de nós. E eu sei aqui nesta noite que talvez existam pessoas com muitas limitações frente àquilo que gostariam de ser. Se você perguntar para um surdo se ele gostaria de ouvir, a resposta é óbvia. Se você perguntar para um mudo se ele gostaria de falar, a resposta é óbvia. Mas nem sempre nós somos capazes de viver aquilo que queremos. E aqui Jesus dá uma aula de como lidar com pessoas que estão de frente a seus limites. Mas a pior surdez não é a surdez física, é a surdez espiritual. É quando no meio das pressões da vida eu não escuto a voz de Deus. Eu escuto todo mundo, escuto o capeta, escuto as pessoas, mas eu não escuto a Deus. Eu estou com meu coração morrendo de medo. Eu não durmo, eu não como, eu não ando, eu estou morrendo. A úlcera no estômago está estourando. Por quê? Porque eu não sei mais quem eu sou. Meus limites me colocaram uma barreira. E eu acho lindo, porque Jesus, ele, antes de dizer para o cego, para o surdo, perdão, abra-se ouvidos, abram-se, o que está fechado, se abra. A Bíblia diz que ele respirou profundamente, ele suspirou. Jesus faz algumas coisas lindas aqui. No versículo 33, a primeira coisa que Jesus faz com uma pessoa que tem problemas, a Bíblia diz que ele tirou aquele surdo do meio da multidão. Fala comigo assim: Jesus sempre me quer mais perto para mudar a minha vida. Sempre. Não tem como Jesus tocar em você, mexer com você à distância. Há uma multidão no meio. Nós já fomos em Israel. O mar da Galileia, as margens do mar da Galileia não tem muita margem. Não é igual aqui que você vai para a praia que você vê aquela extensão de areia. Primeiro que não é um mar, é um lago. O mar da Galileia é de água doce. E você não tem uma extensão de praia grande. Ele é estreito. Ele deve ter no máximo ali, em algumas formas, 20 metros, 30 metros. Então era tudo muito apertado. Havia muita gente. E muita gente com necessidade, e muita gente com pedido, e muita gente querendo atropelar um ao outro. Mas a Bíblia diz que quando aquele jovem chega, Jesus olha para ele. Quando aquele gago surdo vem até Jesus, a Bíblia diz que Jesus traz ele para perto. Traz ele
à parte. Ele tira aquele jovem da muvuca. Ele tira aquele homem da massa. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui. O tratamento que Deus tem com você, ele é um tratamento pessoal. Ele é um tratamento individual. Ele é um tratamento específico. Deus conhece você. E eu sei que muitos aqui, a vida não te tratou de forma específica. Você morou numa casa que tem um monte de irmãos, então comia e se alimentava como todo mundo se alimentava, tomava banho quando todo mundo tomava banho. Você sempre foi tratado meio que no bolo da vida, mas no evangelho você vai ter que mudar a sua cabecinha, porque Deus não trata você como boiada, Deus não trata você como rebanho, Deus te chama pelo nome, Ele sabe quem você é. E eu não sei se você valoriza o que você carrega, mas Deus sempre vai te trazer para perto quando Ele quer cuidar de você, quando Ele quer tratar você. E eu quero dizer que esses dias que você tem vindo a Lírio, esses dias que você tem buscado a presença de Deus, muitos aqui sem saber mesmo como orar, estão novinhos na fé, você está no caminho certo, porque cada dia, cada culto, cada passo, Deus sempre vai te trazer mais perto, sempre, 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 estar mais perto, tem que estar mais perto. E para eu me aproximar mais de Deus, eu tenho que me afastar mais de outras coisas. Está mais perto. Eu tenho limites. Eu tenho dúvidas. Eu tenho cegueira. Eu tenho surdez. Eu tenho paralisia. Eu tenho dívida. Eu tenho angústia. Eu tenho vício. Eu uso droga. Eu prostituo. Eu minto. Eu tenho limites. Eu tenho situações que eu sou marginalizado. Eu sou rotulado. Lá no trabalho eu sou chamado de burrão. Eu tenho coisas, mas não tem jeito. Se você quer que Jesus mude a sua vida, você tem que aceitar o convite para estar mais perto. Irmão, chega uma hora na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão. Chega uma hora na sua vida que ou você vem mais para perto, ou você fica no bolo da multidão. Vem para perto. E o que é vir para perto? É me afastar de tudo aquilo que é igual. É me afastar de tudo aquilo que é comum. É me afastar de tudo aquilo que eu sei que no meio daquela boca do povo não vai dar nada que presta. É me afastar daquilo que é comum. É ir para o específico. E eu sei que tem pessoas aqui no meio do conflito. Você está dizendo, eu quero servir a Deus, mas aqui no meio da multidão, eu não quero que ninguém me veja. Jesus está falando, eu já te vi, eu já te escolhi, eu já te chamei, e está na hora de você sair do meio do bolo do povo, está na hora de você vir para o cantinho, porque eu vou tratar você no cantinho. O que é o cantinho? É no cantinho que eu vou contar para ele o que eu não conto para ninguém, é no cantinho que eu vou mostrar para ele o que eu não mostro para ninguém, é no cantinho que eu vou deixar ele tocar em áreas da minha vida que ninguém talvez saiba, e que estão aqui limitando, porque muitas vezes não é a surdez, não é a ser mudo, são pecados escondidos, são limitações escondidas. Toda vez que Jesus for curar e tocar em você, vem para perto, vem para perto. É perto que você vai ouvir a voz dele como você nunca ouviu. É perto que os ruídos da vida não vão te incomodar. É perto, e talvez estar aqui hoje perto é deixar um pouco de lado tudo aquilo que você tem em casa, tudo aquilo que você ouve ao longo da vida, para ouvi-lo. A Bíblia diz que ele traz ele para perto. Estar perto de Deus é tão gostoso, meu irmão. Estar perto de Deus é renovador. Estar perto de Deus muda tudo. É por isso que você vai ver algumas pessoas vivendo situações dramáticas com um sorriso no rosto, porque elas aprenderam a estar perto de Deus. É por isso que você vai ver pessoas que chegam à igreja ansiosas assim para estar num culto como esse. E aí quando você vai conhecer a história de onde vem, o que deixaram para trás, você vai entender que elas aprenderam a estar pertinho de Jesus. Só Ele tem as palavras de vida eterna. É pertinho de Jesus, é pertinho de Jesus. Coloca a mão no seu coração, diga bem alto, eu preciso estar mais perto de Deus. Eu preciso. Jesus faz outra coisa. Jesus afasta ele da multidão, dos olhares de julgamento. E aí Jesus faz algo lindo, no canto. Versículo 33b, Jesus coloca a mão, os dedos nos ouvidos do surdo, ele cospe na mão e coloca o dedo com saliva na língua dele, porque ele também era mudo. Jesus coloca as mãos no limite, naquilo que envergonhava.
Algumas pessoas podem achar que isso é uma exposição, mas para mim não é. Para mim é uma demonstração de amor. É como se Jesus estivesse dizendo, eu poderia liberar uma palavra, dizer, ouça, mas antes de dizer, para você ouvir, eu quero tocar no seu ouvido. Você ainda é surdo, não é? Você ainda é mudo, não é? Eu quero tocar no seu ouvido surdo. Eu quero dizer que eu me importo. Eu quero dizer que eu percebo. Eu percebo o que você não pode ser. Eu percebo o que você não pode fazer. Eu percebo tudo aquilo que você sonha e não pode. Eu percebo. E não só percebo, como eu sei que são duas coisas. É surdez e gagueira. Deixa eu colocar as mãos aí. Deixa eu mostrar o meu amor. Algumas vezes a gente acha que Deus só nos ama quando nos liberta. Mas eu sei que tem muitas pessoas aqui no meio de uma guerra tremenda e o amor de Deus já está aí. O fato de você ainda estar preso não significa que o amor de Deus não está aí. Muitas vezes Deus permite situações de um período mais de você estar preso apenas para você sentir o toque dele, porque ele não é só o Deus de quando você sorri, ele também é o Deus de quando você chora. Ele não tem unção para você só quando você está no alto, quando você está muito bem. Ele também toca em você quando as coisas não fazem sentido. E é isso que eu quero que você entenda. Há uma necessidade de uma fé madura, porque hoje Deus está trazendo você para o canto e ele vai colocar as mãos onde normalmente a gente se envergonha, onde normalmente a gente diz, não, deixa eu colocar um tampão, deixa eu fingir que não, está tudo bem. Deus está dizendo, eu vou colocar as mãos onde a maioria das pessoas tem vergonha de você. Eu vou tocar em assuntos que a maioria das pessoas te despreza. Eu sou Deus que ama você do jeito que você é. Eu não tenho nojo de você, eu não tenho raiva de você. E eu sei que tem muita gente aqui com um complexo de inferioridade lá em cima. Eu sei que tem muita gente aqui que se perdeu ao longo da trajetória, mas Deus manda eu te dizer, eu amo você, e eu não tenho problema em tocar naquilo que não funciona na sua vida. Eu não tenho problema em olhar para essa empresa que não funciona. Eu não tenho problema em olhar para esse casamento que não funciona. Eu não preciso de você bem. Eu posso amar você mal mesmo. Eu posso amar você quebrado mesmo. Tem lugares que do jeito que você está, você não entra. Tem lugares que com o quanto você ganha, você não entra. Tem pessoas que vestindo como você se veste, você não entra. Mas o Deus que você veio buscar, Ele não tem problema em colocar as mãos no seu ouvido surdo. Ele não tem problema em colocar os dedos nessa sua língua travada. Porque Ele não tem nojo de você. Ele não despreza você. Ele te aceita. Ele vai mudar a sua vida, mas Ele quer te ensinar que mesmo surdo e mesmo mudo, Ele ainda ama e não tem nojo de você. Porque essa palavra é tão pesada, nojo, porque é isso que o inimigo coloca na nossa cabeça. É isso, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que crescer, que eu tenho que evoluir. Não, meu irmão, você tem que vir desesperadamente para os pés do Senhor. Você não tem que melhorar coisa nenhuma. Quem vai fazer você melhorar é o Senhor. Você tem que vir surdo, você tem que vir mudo, você tem que vir cego, você tem que vir coxo, você tem que vir depressivo, você tem que vir ansioso, você tem que vir usando droga, você tem que vir fumando, você tem que vir na homossexualidade, você tem que vir do jeito que você está. Ele vai tirar você do canto, porque muitas pessoas querem ver a sua limitação no meio da multidão, porque querem expor você. E eu tenho uma boa palavra para você. Deus vai curar você e você não vai ser exposto. Deus vai tirar você do bololô da vida. Deus vai tirar você porque tem pessoas querendo explorar a tua desgraça, tem pessoas querendo explorar a tua vergonha. Mas o Deus que eu estou pregando aqui manda eu te dizer hoje, eu vi você, eu tiro você da vergonha e eu vou tocar onde ninguém toca. Eu vou tocar. Eu ainda não escuto, mas eu já sinto dedos em mim. Como é que está a sua casa? Olha, minha casa não está legal, mas eu já sinto os dedos tocando na minha casa. Eu não sei bem, mas são dedos de amor. Eu não sei. Como é que está a sua vida profissional? Olha, eu ainda estou contando as moedas, mas eu fui para a igreja ontem, eu já sinto
umas coceguinhas assim, eu já sinto uns dedos de amor se importando com a minha vida financeira. Meu irmão, ele era surdo, mas os dedos de Jesus já estavam passando naqueles ouvidos surdos, e eu quero dizer que há um toque de amor para você aqui hoje. Meu irmão, minha irmã, há um toque de amor aqui para você hoje. Oh meu Deus do céu, cadê seu filho, meus filhos? Meu filho está nas drogas, mas eu já sinto uma mão poderosa vindo em direção a meu filho. Eu já sinto os dedos de Deus, a obra não está feita, mas eu já sinto que há um consolo, eu já sinto que há uma empatia. Deus ama você. Abaixar, abacai. E aí Jesus coloca as mãos nos ouvidos, cospe na língua, e no versículo 34, parte A, a Bíblia diz que ele ergue os olhos ao céu. Por que ele ergue os olhos ao céu? Para ensinar para aquele surdo, mudo, que todas as vezes que você tiver um limite, sempre a sua bênção virá de cima. Sempre quando você não souber o que fazer, espere de Deus. Sempre que você não souber para onde ir, espere de Deus. Sempre que você não souber o que falar, espere de Deus. Jesus olha, diz assim, ele olha para cima, para ensinar para todo mundo. Olha, quando você não souber, quando você tiver limite, enche o seu coração de fé, olhe para cima, porque a bênção sempre vem do Senhor. Sempre vem do Senhor, a bênção sempre vem do Senhor, a resposta sempre vem do Senhor, o alívio sempre vem do Senhor, a provisão sempre vem do Senhor. Eu sei que isso é muito básico, mas tem hora que a gente esquece disso. A bênção sempre vem do Senhor. Repita comigo: a bênção sempre vem do Senhor. Olhe para cima, olhe para cima, olhe para o teto. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? De onde vem o seu socorro? Levanta os olhos, levanta, olhe para cima. Fala: Senhor, é de ti que virá. Fala mais alto: é de ti que virá. Minha alma descansa em ti, é de ti que virá. Jesus está ensinando para aquele homem: quando muita gente falar, olhe para cima, é de ti que virá. É do Senhor que virá, é do Senhor. E eu tenho uma boa notícia para você. Orabaxarabacanta lá, Deus se importa tanto com você, tanto. E aí Jesus olha para cima, e aí antes de curar o cego, a Bíblia diz, é clara, ele suspira profundamente. Por que ele suspira profundamente? Por que alguém suspira? Normalmente a gente suspira porque está ansioso. Normalmente a gente suspira porque está nervoso. Normalmente a gente suspira porque quer que algo aconteça logo. Normalmente a gente suspira para chamar a atenção de alguém. Normalmente a gente suspira porque alguma coisa quebrou o nosso ritmo. Eu não sei aqui ao certo porque Jesus suspirou, mas a Bíblia deixa claro que ele suspirou profundamente. E para mim a revelação que Deus coloca ao meu coração é que havia algum tipo de ansiedade em Jesus para que acontecesse logo aquele milagre, para que aquele homem fosse rapidamente liberto daquela situação, porque há um amor de Deus que não suporta ver seus filhos alienados, há um amor de Deus que não suporta ver seus filhos na miséria, há um amor de Deus que não suporta ver seus filhos travados em limite, e Deus tem pressa pela tua libertação. Deus tem pressa, ele suspira dizendo: é agora que a vida desse homem nunca mais será a mesma, é agora que a vida desse homem será liberta. E a Bíblia diz que quando ele suspira, enche o pulmão. Quando ele termina de suspirar, ele liberta uma palavra poderosa. Ele diz: Efatá. Efatá, que quer dizer abra-se. Efatá é uma palavra de vitória. Efatá é uma palavra daquilo que está cerrado, fechado, e agora está aberto. Os ouvidos tampados agora se abrem. Efatá. A boca que não fala, agora fala. Efatá é uma palavra de vitória. E bastou ele dizer Efatá, e aquele homem que não ouvia passou a ouvir. Aquele homem que não falava passou a falar. Efatá quer dizer abra-se. E aí você diz: tá bom, pastor, e como é que eu levo tudo isso para a minha vida? Como é que eu levo isso? Quantos de nós aqui ainda temos o coração fechado, os ouvidos tapados? Quantos ainda temos a boca calada em relação às coisas de Deus? Somos pessoas distantes e mesmo assim a gente clama e grita, mas nada acontece. Será que Jesus hoje não pode pronunciar Efatá na minha vida?
E como é que isso vai acontecer? Aceite Jesus te tirar da multidão. Aceite Jesus te tirar da maioria. Jovens, não dá para servir a Deus e ser legal lá fora. Não dá para ver a sua vida sendo aberta para um novo tempo, se você quer conciliar entre Deus e o diabo. Não dá para vir à igreja e dançar funk lá fora. Não dá para vir à igreja e ficar no TikTok fazendo danças sensuais. Não dá. Não dá para vir à igreja e encher a cara de cerveja, drogas, álcool. Não dá. Jesus não cura você no meio do povo. Jesus cura você tirando você à parte, falando com você palavras que só Ele pode falar. E eu sei que muitos aqui têm orado dizendo: Senhor, me liberta, Senhor, abra minha mente, Senhor, eu quero uma vida nova. Mas você não quer largar a multidão, você não quer largar o bolo, você não quer largar as amizades, você não quer largar o que está lá fora. Eu sei que tem muita gente aqui dizendo que a Lírio é legal, que a Lírio é bacana, que eu entendo que o pastor prega, que o louvor é bacana, mas você não veio aqui ouvir Diego pregar, e você não veio aqui que eu ouvi meia dúzia de louvores. Você veio aqui porque o diabo tem fome pela sua vida, e ele quer arrebentar você, e ele quer manter você numa surdez espiritual, onde você ouve o grito da dor, o grito do desespero, o grito da agonia, mas é surdo para aquilo que traz salvação e esperança. E hoje Jesus tem um efatá para você, e esse efatá não está no meio do teu lar doente, esse efatá não está no meio dos seus amigos promíscuos, esse efatá não está numa balada, esse efatá não está num cigarro, esse efatá não está numa pornografia, esse efatá não está numa desculpa do porquê eu traio minha mulher. Esse efatá está num cantinho reservado, onde Ele vai olhar nos teus olhos e dizer: tu ainda está preso, tu ainda está sujo pelo pecado, você ainda é uma pessoa distante de mim, mas eu te amo tanto que eu não tenho problema de colocar minhas mãos santas em você, para mostrar que ainda sujo, ainda surdo, ainda mudo, eu amo você, e eu tenho planos para você, e eu estou aqui suspirando. Por que você está suspirando, Jesus? Eu estou aqui suspirando porque desde o dia que eu soprei nas narinas do primeiro Adão, eu nunca te fiz para ser escravo, eu nunca te fiz para ser preso, eu nunca te fiz para ser limitado, eu nunca te fiz para ficar dependendo de remédio, eu nunca te fiz para ficar implorando por caridade humana, eu nunca te fiz para ficar deitado na cama porque deram um pontapé no teu traseiro, eu nunca te fiz para ficar implorando por emprego, não aceitou trabalhar lá, busca outro lugar. Mas hoje você ouve tudo e não me ouve. Mas eu te amo, surdinho, eu te amo, eu vou pôr meus dedos em você. Você é orgulhoso, você tem um coração duro, você aprendeu coisas que não deveria, mas eu te amo tanto que antes de te curar, eu vou tocar em você, só para mostrar que eu te amo ainda sujo, eu te amo ainda surdo, eu te amo ainda improvável, eu te amo porque aquilo que te limita não é maior do amor que eu tenho por você. Não é maior do que o amor que eu tenho por você. Eu te amo. Eu acho lindo o ladrão na cruz. Jesus olha para ele e Jesus o ama. Porque ele se arrepende. Será que Jesus Cristo pode abrir a minha vida hoje? Será que você consegue ouvir o suspiro de Deus com o desejo que Ele tem de que você viva de verdade? Ah, pastor, mas é tão complicado. É difícil. Ah, pastor, mas eu não me encaixo mais, eu estou assim na defensiva. Depois do que eu passei, eu prefiro ficar de canto. Mas e se Jesus tiver um efatá para você aqui hoje? Imagine o surdo, a hora que Jesus disse efatá, os ruídos e sons que ele nunca ouviu. Imagine os olhos do surdo ouvindo coisas que ele nunca ouviu. Uma criança chorando, um pássaro, coisas novas. Talvez a hora que Jesus disse efatá, ele ficou num transe, só reparando no ambiente, dizendo: eu sempre vivi aqui, mas eu nunca percebi o que era esse lugar.
Talvez quando Deus abrir os seus ouvidos, você vai se dar conta que o som do céu sempre esteve perto de você, e era você que não ouvia. Deus sempre esteve ao seu lado. Efatá, abra-se, 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 creia, efatá, abra-se, abra-se espiritualmente, abra-se, abra-se, abra-se para crer, abra-se para sentir o que nunca sentiu, abra-se para falar o que Satanás deixou preso na garganta. Efatá, efatá, a vida que você teve até hoje não vai ter mais. Efatá, não foi ensinado nada sobre amor, não foi ensinado nada sobre paz, não foi ensinado nada sobre compaixão. E hoje eu quero incentivar você humildemente, que peçamos a Deus, na sua infinita graça, que coloque os dedos dele sobre nós, e que suspire sobre nós, e que libere a palavra da verdade. Diego, efatá, abra-se, abra-se para a cura, abra-se para o sobrenatural. Ah, Senhor, derrama a tua abundância nesta igreja. Ah, Senhor, ilumina e guia-nos e fortalece-nos. Ah, Mestre Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Jesus suspira por você, meu irmão. Jesus suspira pela sua vida. Jesus suspira desejoso quando é que as cadeias vão cair por terra. Jesus suspira quando é que você vai dar a chance de fazê-lo superar o que você tem que superar. Primeiro ele sopra, depois ele cria, ele suspira e diz efatá. Por isso que o Salmo 150 diz, versículo 6, que tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Jesus suspira por você. Agora você suspira por uma nova vida? Eu me lembro, muitas vezes, de ter muito medo de algumas coisas. E dos efeitos do medo era mexer na minha respiração. Eu ficava ofegante, cansado. Teve uma época, há muitos anos atrás, que quando eu pregava, na hora da pregação eu fazia assim, E um dia eu dobrei meu joelho e disse para o Senhor, que eu queria que Ele me mostrasse o que eu não estava vendo. Eu queria que Ele me mostrasse aquilo que eu não conseguia enxergar, porque os meus limites estavam me matando. Os meus limites me faziam vir à igreja, mas ter uma cabeça não do céu, uma cabeça da terra. E naquele dia, ao pé da minha cama, Jesus me curou. Como é que Ele me curou? Ele me mostrou tudo o que Ele iria fazer. Ele tocou em mim. O dia que eu orei, eu não estava bem. Eu estava mal. Eu estava chorando, nervoso. Esperei todos em casa dormir. E eu fui orar, como faço. E contei para Deus, porque tudo que eu tinha na minha cabeça eram as vozes dos homens. Mas aí eu senti, no meio do meu medo e da minha ignorância, dedos de Deus se aproximarem de mim. E Ele me disse coisas tão preciosas, que o meu lamento se tornou em festa, e que o meu pranto se tornou em gritos de alegria, porque Ele abriu a minha mente. Veja, eu não sei para quem eu estou pregando aqui hoje, mas Deus tem um efatá para você. Você não pode mais viver aprisionado como você está. Você não pode mais viver uma vida aceitando os limites que te colocaram, porque não há limite. E Deus suspira pela sua libertação. Deus suspira para que finalmente você seja livre. E a pergunta que fica para nós orarmos é: você aceita? Você aceita ser tirado da multidão?
Você aceita que Ele toque em você ainda limitado? Você está disposto a ouvir o suspiro de Deus por você tão pertinho dEle? Porque o efatá não é liberado em qualquer lugar. O efatá não é liberado na sua vida. O efatá é liberado quando a sua vida está nas mãos dEle. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar por isso. Nós vamos orar. Quantos precisam de um efatá aqui hoje? Fale, eu preciso, pastor. A sua vida pode estar complicada hoje. A sua vida pode estar bagunçada. Mas você veio à igreja. Você saiu de casa. Você está online. Por alguma razão você escolheu tomar seu banho, se arrumar e vir até aqui. Do jeito que você estava, você escolheu. Porque alguma coisa dentro da sua alma diz que você tinha algo para receber de Deus aqui hoje. Você pegou seu carro, pegou seu ônibus, pegou seu Uber e veio até aqui. Você adorou a Deus. Mas chega um momento do culto que fica muito difícil, porque a realidade é dura. A realidade é difícil. A realidade realmente é um choque. E aí você trava. Porque você fala, eu consigo cantar, eu consigo dar glória, mas eu não sei se hoje nesse culto é possível Deus de verdade abrir a minha vida e resolver meus problemas. Porque de verdade é muito limite. E Deus está dizendo que hoje, meu Deus do céu, Deus está dizendo que hoje, antes de libertar você, Ele vai tocar você ainda nesse medo. Eu vou tirar você do lugar que tem te escravizado e eu vou tocar em você. Eu vou tocar na sua alma, eu vou trazer a você uma nova vida. Mas antes, no meio dessa surdez, eu vou mostrar o meu amor. Porque você não se valoriza. Você acha que eu te desprezo. Você acha que eu não tenho planos para você. Você tem aprendido a comer lavagem de porco. Você tem vivido como um miserável, aceitando os quitutes do inferno. E eu quero dizer para você que eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto, que eu não tenho problema em colocar os meus dedos em você, mesmo você ainda estando cheio de limites, cheio de falhas, cheio de pecados. Eu te amo, e eu te amo além das dificuldades, eu te amo além do teu passado, eu te amo além da sua queda, eu te amo além das burradas que você fez, eu te amo, e eu tenho planos para você, e hoje eu vou tocar em você, e você vai sentir os meus dedos, você vai sentir o meu amor, você vai sentir uma nova chance. Fecha os teus olhos, você vai sentir o meu cuidado em você. Eu sei que você acha que você não é o melhor da casa, eu sei que você foi criado como aquele que não ia dar certo, eu sei que você foi desprezado por muitos, mas eu estou tirando você do meio das malhadas, estou trazendo você para perto de mim, porque eu vou recuperar você, diz o Senhor. Eu vou recuperar teu ministério, eu vou recuperar tua família, eu vou recuperar teu sonho. Yeah, I got the city lights, the heights, the things they dream to chase. Got trophies lined up on the shelf like I'm winning every race. People see me shining, think I'm living in a paradise, but when I close the door alone, the silence hits me like a knife. I got friends, I got fame, I got plans on every side, but none of that could fill the space where you were staying by my side. Success feels hollow when the one I held is gone without a trace. I got the whole world in my hands, but you're the one I can't replace. I got everything, but I don't have you. Crowded rooms feel empty, brightest lights turn blue. I got everything, but it don't feel true. What's the point of reaching heaven if I can share it all with you? Yeah. I got a watch that costs a fortune but can't turn the time back. Got shoes that walk 1,000 streets but can't lead me to your tracks. I got thousands cheering loud but none can fill the quiet nights, cause every win reminds me of the one I lost without a fight. I'm flying over cities, touching clouds but never landing home. Got maps of every place but yours the one my heart would roam. They say I got the perfect life but they don't see the truth inside. You can own the whole horizon but it means nothing if love died. I got everything, but I don't have you. Even standing on the summit feels like falling through and through. I got everything, but the sky's not blue.
How can I call it victory if I lost the one that's you? Yeah, I could trade the fame, the stage, the gold. Give up every story that's yet to be told, just to get one moment, 1 second, 1 view, where I turn around and still find you. I got everything people chase for their whole life through, but none of it matters, cause I don't have you. I got everything. Crowded rooms feel empty. I got everything, but it don't feel true. What's the